Meus amados, nesta oportunidade eu vos saúdo com a paz do Senhor, agradecendo ao bondoso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez cooperando com os amados, nesta oportunidade na lição de número 3, que traz como assunto, tema, Acabe e o profeta Elias. O textual está em Deuteronômio 7 e 9, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A nossa verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade, misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. De acordo com a nossa verdade prática, nós vamos fazer lembrar o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 6 e o versículo 23, texto conhecido, que diz que o salário do pecado é a morte. Bom, nós temos neste texto o vínculo doutrinário e o vínculo profético. Qual o vínculo doutrinário? O vínculo doutrinário é aquele que Paulo explicitamente está se referindo à lei. Mas o termo profético é aquele que, independentemente da época, da cultura ou do povo, todo pecado traz as suas consequências, e isto nós vemos nesta lição em especial. Tópico 1. Então, o primeiro tópico da nossa lição é o casamento de Acabe com Jezabel, e o primeiro subtópico é as consequências de escolhas erradas. Nós estamos estudando a nossa lição desse trimestre, é o plano de Deus para Israel, a nação, em meio à infidelidade desta nação, e aí vem o subtema, que é as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, visto que não fica preso somente a Acabe o assunto da nossa lição, mas nós podemos ter como exemplo o próprio Salomão, que foi um rei que foi ensinado pelo seu pai, doutrinado pelo seu pai com relação à fidelidade com Deus, mas infelizmente ele enveredou por outros caminhos, e que estes caminhos, ou seja, as escolhas erradas que ele fez, não foram bem e trouxeram consequências. Escolhas estas que no livro de Provérbios ele ensina os jovens a não prescreverem por essas escolhas e mostra aos jovens também as consequências dessas escolhas. Acabe não foi diferente. Acabe, ele infelizmente, como rei de Israel, como um dos reis de Israel, ou da nação dividida, vamos assim dizer, porque aqui ela já não poderia mais ser chamada de Israel em si, mas nação dividida, ele incorre no erro de fazer uma escolha errada. Escolha esta também que nós temos como exemplo um dos juízes de Israel, que foi Sansão. Havia toda uma lei que o proibia e dava as consequências pelas quais ele poderia viver, e ele escolheu errado e viveu as consequências da sua escolha. Acabe era rei, e por ser rei, ele poderia escolher qualquer mulher. Mas por que Acabe escolhe logo uma vizinha, vamos assim dizer, que não era crente, que não era judia, que não era da sua nação? O interessante dessa trágica escolha de Acabe é que essa mulher, de acordo com a Bíblia, ela era sacerdotisa de deuses estranhos na sua terra. Ele, rei, príncipe, pastor daquela nação, dirigente daquele povo, líder daquele grande exército de Deus. Mas por que se apegar àquela senhora que não era do seu povo? Aqui está a escolha que muitas vezes nós como crentes fazemos no decorrer da nossa história de vida cristã e que infelizmente temos que viver as consequências. E como eu citei no início, o texto de Romanos 6 e 23, o salário do pecado. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, ele diz que ninguém pode dizer que por Deus ele é tentado, porque Deus não tenta ninguém.
mas nós somos envolvidos nos nossos próprios pecados e nas nossas próprias escolhas. Esta escolha, por outro lado, vai trazer as consequências. Veja que no versículo 13 do capítulo 1 de Tiago, ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio erro. Depois, havendo a concupiscência ou o erro concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Uma explicação bem rápida de Romanos 6:23. Assim também aconteceu com Acabe. E não foi só Acabe que errou, ou podemos dizer, conviveu com este erro, mas toda a nação de Israel. Acabe, através do seu erro, ele fez com que toda a nação de Israel fosse recorrente deste erro, vivenciasse este erro e mais à frente pagasse por este erro. Como? Sendo exilado, Deus mandando a nação para o exílio por causa disso. O segundo subtópico da nossa lição é a rainha perversa. O nosso comentarista, que muito bem comentou esta lição, ele apresenta características, vamos dizer assim, superficiais da perversidade da rainha Jezabel. Quando lemos o livro de Apocalipse, a liderança da igreja lá nas cartas do Apocalipse é semelhante, é comparado, é assimilado ao governo de Jezabel. Lá, a profetisa, a pregadora, a liderança da igreja, que estava como líder da igreja, ela é culpada, é colocada no seu rol de culpa, de seu erro, de seu pecado, de sua construção. Alguém que induz o povo a pecar, a prostituição, seja em o aspecto físico ou aspecto espiritual. Algumas pessoas dizem que ali é uma alusão à época da igreja, mas o que eu chamo a atenção para este tempo da igreja do Apocalipse é a situação que esta senhora, no reino de Acabe, está vivenciando ou vivenciava. Acabe não tomou Jezabel e Jezabel se transformou quando ela se tornou rainha, não. Acabe já era induzidora à prostituição, porque esta era a sua vivência. Se nós lermos a história do povo de Corinto, de Éfeso ou do povo grego, nós vamos ver que todas as sacerdotisas dos deuses estranhos, elas realizavam rituais sexuais nos altares dos seus deuses para que os seus sacrifícios fossem aceitos. Então é este pano de fundo que Jezabel está trazendo para o povo de Israel. Acabe se encanta justamente por essa forma dela adorar o seu Deus. Visto, o nosso comentarista coloca que ela era devota, adoradora, cultuadora de Baal e de Azerate, ou de Azera, ou de Azera, como queiram ler. Nas suas cerimônias, nos seus rituais, tinha todo este pano de fundo, e é isto que encanta Acabe, e é por isso que Acabe a toma por esposa. Por quê? Porque o ritual judaico era diferente dos outros deuses estranhos. Deus fez esta questão. Veja que na leitura bíblica em classe, ou melhor, no texto áureo da nossa lição, Moisés registra as palavras de Deus dizendo assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus não é outro Deus, o teu Deus é Deus, o Deus fiel. Os demais deuses, além de Deus, existiam outros deuses? Existiam outros deuses. As nações buscavam outros deuses? Buscavam outros deuses. Mas Deus se distingue dos demais através dos seus feitos e da forma dele se relacionar com o seu povo. Os sacerdotes de Deus, os sacerdotes judeus, o seu ritual, o seu culto para Deus não envolvia o corte da carne humana, não envolvia sacrifícios humanos, não envolviam sensualidade ou sexualidade, não. Tudo isto
tirado do meio do povo. E Deus fez questão de exigir a retirada, quando Deus fala a Moisés que o povo iria sair do Egito e iria para uma terra de costumes estranhos. Então Deus os coloca 40 anos para que os costumes maus fossem tirados do meio do seu povo. Certo que no decorrer desses 40 anos acontecem situações em que os que saíram do Egito não puderam entrar na terra de Canaã, porque não deixaram os costumes do Egito, e os novos que surgem no deserto, no meio desses 40 anos, infelizmente, quando adentram a terra de Canaã, o livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, diz que surgiu uma geração que não conhecia a Deus. Então eles foram vivenciando uma realidade totalmente diferente. É por isso que no livro de Reis nós vamos ter altares nos montes. E aí o salmista escreve um salmo e diz assim: eleva os meus olhos para os montes, onde estão os altares idólatras. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro está vindo do Senhor, não são dos altares, não são dos montes, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse costume mau que Jezabel adentra Israel com ele. E é esta forma dela se apresentar que encanta Acabe. Acabe, como diz o escritor da primeira carta de João, quando ele diz que o homem é enganado através das 3 vias, soberba da carne, soberba dos olhos e a concupiscência da carne, Acabe se encanta com a aparência, a formosura, a beleza, a forma de Jezabel se apresentar. Quando Jeú adentra a cidade para matar Acabe, e ela sabe que Jeú entra, o que é que Acabe faz? Acabe se pinta, se maqueia, se prepara, se ajeita e se expõe através de uma janela. Se Davi caiu por causa de uma janela, Jeú não se deixou enganar por causa de uma janela. Quando ele olha Jezabel na janela, o que é que Jeú faz? Ele manda que aquela mulher fosse tirada dali. Ela é lançada, morta e assim sucessivamente. Então, é esta rainha perversa que o nosso comentarista coloca no segundo subtópico da nossa lição. Tópico 2. Elias prevê a grande seca. Este segundo tópico, aliás, ele está dividido em 3 subtópicos, com relação ao relacionamento entre Elias e Acabe, e com relação ao que acontecia no reino. O interessante observar que na nossa lição de mestres há um quadro no qual o comentarista se utiliza para apresentar as formas de idolatria na Bíblia e que estavam presentes no reino de Acabe. Eu volto a dizer que Acabe foi influenciado pela sua esposa Jezabel, que de uma forma bem profunda interferiu no governo de Israel de forma política, de forma religiosa, de forma econômica. É uma realidade, é um processo que se dá através da influência do pecado. O nosso primeiro subtópico deste segundo tópico é a intervenção divina, e o nosso comentarista traz à luz a forma que Deus trabalhou em Israel por razão da vida pecaminosa do reino, tanto de Acabe quanto da rainha que estava ao seu lado, e que foi incorporado na vida dos judeus naquele período. É importante lembrar que Deus levanta Elias no capítulo de número 17 do livro de 1 Reis. Elias é um profeta que não era conhecido. Ele aparece, ele surge no capítulo de número 17, ganha espaço na história, e no capítulo 18 Deus faz uma revelação através do profeta Elias, que é justamente esta revelação
que é colocado como a intervenção divina. Deus chega para Acabe e diz: olha, não haverá chuva durante um período. O tempo ali não é determinado. Lendo a carta de Tiago, no capítulo de número 5, a Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós e orou ao Senhor, pediu a Deus e Deus evitou chuva sobre a terra por 3 anos e meio. Somente Tiago faz a revelação do tempo de seca, o tempo da intervenção divina no reino de Acabe. Intervenção esta que fez com que as pessoas pudessem fazer uma distinção e compreender quem era Deus, quem era Acabe, quem era Azera ou Azerate ou Azera, quem podia livrar o povo e quem não podia. Foi este o desafio que Elias colocou para Acabe lá no Monte Carmelo. O nosso segundo subtópico deste segundo tópico é o preço da obediência a Deus, ou o preço da obediência divina. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em uma época, podemos assemelhar esta nossa lição desse trimestre, toda ela, ao nosso período. Nós estamos vivendo, infelizmente, um período em que há um chamado, há uma convocação para uma reconstrução ou mesmo construção do templo divino. Não falando de templo de pedra, mas o templo exposto pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, o templo do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época de divisões no reino, e isso nós estamos falando da questão de forma religiosa. Nós estamos vivendo um período em que Acabe está confrontando Elias e é necessário que Elias se levante contra Acabe, mesmo que nós levemos o título de perturbador do reino, como neste segundo subtópico, o preço da obediência a Deus. Este foi o preço que Elias e os demais pagaram por querer servir ao Senhor. Elias foi rotulado de perturbador de Israel, aquele servo que guardou profetas nas cavernas e os sustentou por um período de tempo. Ele sofreu, ele padeceu e corria risco de morte. Quando ele se encontra com Elias, e Elias diz: olha, vai até Acabe, diga para ele que eu preciso me encontrar com ele. Ele diz: meu senhor, o senhor quer me matar, meu senhor? Possa ser que após a nossa fala o senhor lhe arrebate, e quando Acabe chegar aqui não vai lhe encontrar, e a minha vida está ao fio da espada, visto que eu já estou também guardando profetas. Então, nós vemos que a nossa realidade hoje está comparado com a realidade do profeta Elias. Foi este o preço. Além de ser chamado ou rotulado de perturbador, Elias ainda teve que se esconder devido à ação que ele tomou diante do pecado de Israel. As suas ações estavam dentro do plano de Deus? Sim. E isto é que é o mais interessante, porque Elias não fez nada que ele não ouvisse do Senhor ou nada que não estivesse dentro dos planos de Deus. Se ele convocou Acabe para encontrá-lo, se ele desafiou Acabe a subir ao Monte Carmelo com os seus 850 profetas, porque era 400 de um Deus e 450 de outro, se ele fez esse desafio, lançou o desafio para a própria nação de Israel, era porque Deus o havia dado o seu consentimento. Terceiro subtópico: Deus sempre cuida dos seus filhos. E como nós tratamos no áudio anterior, tudo que Elias fez, ele fez sob a tutela, a orientação, a permissão de Deus. Deus lhe havia concedido para que ele realizasse tal feito. Dentro desta realização, vem o desafio a Acabe. Nós vamos subir ao Monte Carmelo e lá Deus irá se revelar, ou nós iremos saber quem é Deus e quem não é Deus em Israel. A feitura do altar, o conserto do altar, na verdade,
a feitura do rego ao redor do altar, o derramar da água, a preparação do sacrifício, tudo estava de acordo com os planos de Deus. O interessante é que após Deus mostrar para Israel que ele estava com Elias, ou que ele era Deus, Elias continua fazendo aquilo que ninguém pensava. O quê? Ele deixa o sacrifício, se afasta, vai orar ao Senhor, envia o seu moço para observar o que Deus estava fazendo. É aquele salmo onde diz que o salmista buscou ao Senhor e vigiou, certo? Para ver o resultado. Abacuque, no seu livro, no capítulo 2, versículo de número 1, ele diz que subiria à torre de vigília ou ao seu posto para ver o que falava com ele e como ele poderia proceder a partir deste feito. Assim também fez Elias. Subiu ao monte, orou ao Senhor, mas enquanto ele orava, o seu moço ficou de vigia para ver como Deus iria se manifestar. Quando o jovem vem e diz: eu vejo uma nuvem no formato, muitas pessoas dizem do tamanho, mas não era do tamanho, era no formato da mão de um homem. Ele diz: pois então desça, avise para o rei que ele se apresse, porque há ruído de uma grande chuva. Deus cumpriu o que ele havia dito através do profeta Elias. O que? Respondeu o povo com fogo? Não. A resposta do povo com fogo era para o povo entender que Deus estava no meio de Israel e tomava de conta. A resposta com a chuva era para que o rei entendesse que Ázera, ou Azerate, ou Azera e Baal não eram deuses para Israel. Somente Jeová, o Deus onipotente que havia tirado eles do Egito, era Deus para Israel. E Acabe devia a obediência a ele. Infelizmente, engodado por Jezabel, Acabe não olhou dessa forma, e por isso que Deus vai tentar matá-lo mais à frente. Tópico 3. O nosso terceiro tópico é o encontro de Elias com Acabe, e o primeiro subtópico é um coração endurecido, uma terra deserta. Vamos assim dizer, estava o coração de Acabe. Mas quais as razões que levaram a isso? Nosso comentarista coloca alguns pontos, mas é interessante observar que houve todo um trabalho na vida deste rei. A Bíblia vai dizer que Acabe foi o rei mais pecaminoso desta nação, de todos os reis que se levantaram. A Bíblia também vai dizer que este Acabe era desobediente ao Senhor e não perseverou nos caminhos de Deus. Aí nós vamos ver fatores. Ele procura uma esposa que não era da nação de Israel. Esta esposa era sacerdotisa de deuses estranhos. Esta esposa influenciou, ou seja, trouxe a idolatria para a nação de Israel, e isso engordou o coração de Acabe de forma que Acabe estava cego espiritualmente. De forma, o pecado estava trabalhando na vida de Acabe de uma forma tão pesada que ele não conseguia ver as suas faltas, mas acusava os outros dos seus erros. No encontro dele com Elias, o nosso comentarista lembra, no encontro dele com Elias, ele chama Elias de perturbador de Israel. Por quê? Porque Elias era o profeta que estava alertando a nação. Elias retruca, ou seja, rebate a acusação e diz: não, você e a sua família, estes, e ele estava falando não de seus pais, não, estava falando da sua casa, vocês têm perturbado Israel, ou seja, colocado diante de Israel algo que Israel não poderia fazer, algo que Israel não poderia realizar. E como fizemos menção no áudio anterior sobre um quadro que o comentarista utilizou para colocar as formas de idolatria na Bíblia, nós vemos
adoração a imagens, oferecimento de sacrifício a imagens, adoração a deuses falsos, serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, adoração a demônios, manter ídolos no próprio coração e assim sucessivamente. Tudo isto aconteceu na vida e no reino do rei Acabe. E é justamente este processo que gera nele uma vida ímpia. Mateus capítulo de número 12, Jesus Cristo trata sobre uma casa limpa, a qual ele se refere ao corpo humano quando este se converte ao Evangelho, se torna uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Os demônios, os espíritos imundos que acompanhavam tal vida se afastam. O Espírito Santo então se encarrega de limpar esta casa, prepará-la para ser o seu templo de habitação. Só que os espíritos imundos ficam visitando esta casa, observando esta casa. E chega em um determinado ponto, quando esta casa está abandonada, ou seja, a pessoa se desviou dos caminhos do Senhor, e este espírito a encontra limpa, varrida e adornada. O que ele faz? Ele retorna, chama os seus companheiros e volta para a antiga casa, e as suas ações são piores do que as primeiras ações. Nós vemos este processo na vida de Acabe. Mesmo Deus lhe dando oportunidades, realizando milagres, operando maravilhas aos seus olhos, ele estava cego espiritualmente, de forma que ele não atentava mais para as coisas do Senhor. Nosso segundo subtópico deste terceiro tópico é a sequidão espiritual do rei, ou seja, de Acabe. Por todos estes fatores que nós relatamos no áudio anterior, dá-se a sequidão do rei. Nós vemos de uma forma superficial o que acontecia na nação, mas tudo isto estava sendo derivado da própria liderança. E o rei Acabe, no caso, estava seco espiritualmente diante de Deus. Era um jardim abandonado, sem flores, frutos ou ervas verdes. Era algo pronto para o fogo. Veja que em Mateus capítulo de número 3, quando o profeta João Batista está relatando sobre a questão da descida do Espírito Santo, ele vai citar que o machado já está posto à raiz das árvores. Em João capítulo de número 15, Jesus Cristo também faz uma simbologia com relação à oliveira e os galhos, e ele diz: aquele que dá fruto está encestado na oliveira, mas aquele que se afasta da oliveira, infelizmente ele seca, e o viticultor vem, corta e joga ele no fogo. Assim também era o rei Acabe. Ele deveria, como rei, representar Deus ao povo. Não era um papel só do sacerdote ou do profeta, mas também do rei, como pastor daquela nação. E como líder daquela nação, ele, devido ao pecado que ele vivia, devido ao pecado que ele praticava, ele estava afastado totalmente da fonte. Veja que em João capítulo de número 7, Jesus diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas, que os conduzirão para a vida eterna. Veja que em João capítulo de número 4, quando Jesus se comunica com a samaritana, ele diz assim: se você soubesse com quem você falava, você que me pediria e eu lhe daria a água que jorraria para a vida eterna. Esta fonte, com relação a Acabe, estava à parte. Acabe havia se afastado desta fonte, de forma que ele estava um deserto total. A reação do governo político era a mesma reação do seu governo ou da sua vida espiritual. Assim também ele estava. E é uma observação para todos nós, como nós devemos estar diante de Deus e vivermos de forma que agrade ao Senhor. Conclusão. Concluímos então a nossa aula fazendo um breve comentário resumido das nossas 3 primeiras aulas.
como eu já citei anteriormente, a questão da ascensão de Salomão e a construção do templo. Você vê que Israel é beneficiado e abençoado por Deus com um local para adoração, um ponto fixo onde Deus iria se encontrar com seu povo. Mas, por questão de orgulho, de crescer o orgulho no coração do homem, e eu me refiro a Salomão, o reino é dividido. E a partir daí há uma desconstrução do pensamento de adoração a Deus, porque 2 locais de adoração são instituídos então, Jerusalém e Samaria, que nós vamos ver lá na história da mulher samaritana. E por fim, o reinado de Acabe com a vivência do profeta Elias. É necessário, Deus então chega a um ponto que é necessário Deus fazer um desafio para o povo, para que o povo entendesse que Deus, como diz João capítulo 4, procura verdadeiros adoradores. Ele não importa a quantidade de adoradores ou o local de adoração, ele está interessado na forma que este adorador se manifesta diante de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.